a verdade sobre o colapso das lojas do comércio de rua. É sobre isso que eu quero tratar com você nesse vídeo. Eu trouxe alguns dados aqui, dados oficiais muito importantes para passar para você, e quero mostrar para você o que está acontecendo que ninguém está falando e te apresentar uma alternativa. Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque o que você vai ver aqui nesse vídeo não tem ninguém falando na televisão, não tem ninguém falando na internet, e você vai lembrar que o primeiro que te alertou sobre isso foi o Leandro Monteiro. Então, eu tenho visto na internet, as pessoas da minha equipe no Brasil têm mandado fotos e vídeos para mim. Meus seguidores aqui do YouTube e também do Instagram e do TikTok têm mandado esse tipo de pergunta. Leandro, por que tem tanta loja do comércio falindo no Brasil? Quando eu vi que a procura de pessoas querendo saber sobre esse assunto era muito grande, eu fui fazer uma pesquisa profunda com dados reais e verdadeiros para poder falar sobre isso com você. E quando eu me deparei com os dados oficiais, eu achei alarmante e preocupante. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te alertar do que vai acontecer agora em 2026. Nós estamos na porta de 2026. Então eu quero te alertar. Presta atenção. Você anda pelo Brasil, você anda em São Paulo, o Brás, que era um polo de roupas do Brasil, virou um bairro fantasma. Você anda nas ruas, 2 ou 3 lojinhas abertas, o resto tudo fechado. Isso é a mesma coisa na 25 de março. Isso é a mesma coisa na rua Santa Efigênia, lá em São Paulo. E isso também está acontecendo no Rio de Janeiro, na rua Senhor dos Passos, na rua Buenos Aires, na Presidente Vargas, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo em todas as capitais de todos os estados. É um fenômeno que a gente não tem precedente na história. Nem na época que o presidente Sarney, o Brasil tinha uma inflação galopante, a poupança chegava a dar 80% ao mês. Naquela época não tinha tanta falência igual está tendo hoje. Nem na época da pandemia se fechou tanta empresa igual se fecha hoje. Então eu fui atrás dos dados. Primeiro, eu fui buscar quantas empresas do comércio estão abertas. E aí foi a primeira coisa que me chocou. A primeira coisa que me chocou, eu trouxe até o caderno aqui que eu não quero perder nada. A primeira coisa que me chocou, gente, foi que o último levantamento que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão do governo, o último levantamento que eles fizeram sobre as empresas do comércio foi em 2014. Eu peço a você que não acredite em mim, que vá checar os dados oficiais igual eu fiz, tá? Eu estou falando aqui, eu estou reproduzindo o que é de conhecimento público, que está no site deles, tá? O último levantamento que o IBGE fez de quantas empresas do comércio existiam foi em 2014, há 11 anos. Ou seja, esse governo que aí está e o anterior não quiseram saber quantas empresas estavam abertas, quantas estavam fechando. Será que não havia interesse em saber quantas empresas existiam para tomarem ações para ajudar as empresas a crescerem? Fica a pergunta aqui. Esse governo e o anterior, tá? Eu estou botando os dois no mesmo balaio, eu estou botando os dois no mesmo saco. Até porque a minha opinião particular é que os dois são farinha do mesmo saco. Embora cada um tenha uma bandeira diferente, no final das contas é a mesma coisa. Então eu fui para a Receita Federal, fui bater na porta da Receita Federal para saber quantas empresas do comércio estavam abertas. E aí logo de cara, no site da Receita Federal, eu tomei um outro choque. A Receita Federal do Brasil contabilizou nos últimos 60 dias o fechamento de 942.049 empresas em 60 dias. Sabe o que isso representa? 15.700 empresas fechando por dia no Brasil.
Isso é a mesma coisa que 654 empresas fechando por hora, dados da Receita Federal. Segundo a Receita Federal, hoje metade das empresas do Brasil são MEI, microempreendedor individual, e a outra metade é dividida em 53,6% empresas de serviço, 28,6% empresas do comércio, 8,5% indústria, 8% de construção civil e 0,8% do agro, e o restante é de outras atividades. Bom, com relação às empresas do comércio, que representam 28,6% do total das empresas brasileiras, segundo a Receita Federal, só sobraram 705 mil empresas. Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma redução de 80% das empresas do ramo do comércio no Brasil, ou seja, elas fecharam as portas. E aí eu fui atrás das razões pelas quais elas fecharam as portas. E aí eu fui primeiro procurar para saber se as vendas online estavam competindo com as vendas de rua, com as vendas das lojas do comércio. Não. As vendas online representam menos de 1% do total das vendas, ou seja, em outras palavras, a venda online ainda não está tomando cliente da venda física, da loja física, da venda de rua, do empreendedor, do comerciante que abriu uma lojinha de frente para a rua, seja na rua ou num shopping, tá? Ou seja, a venda online ainda não tem uma venda expressiva que justifique o fechamento das lojas. Então eu fui adiante na minha pesquisa. Dentro da minha pesquisa, eu me deparei com um problema econômico. Qual é o problema econômico? Quem tem uma loja precisa fazer venda. Para fazer venda, precisa ter público, precisa ter gente para comprar. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar, não tem venda. E se não tem venda, tem que fechar as empresas. E é isso que está acontecendo no Brasil. Vou dar um outro dado aqui para você, dado oficial do governo, tá? Para te provar que o problema é econômico. O problema não é de venda. Não é de venda. E eu vou te dar 2 exemplos de lojas grandes que passaram por isso. Já. Pera aí. Tá tudo aqui nas minhas anotações para passar esse dado fresquinho para você. Olha isso. Hoje no Brasil, dados de hoje, 94 milhões de brasileiros, é isso mesmo que você escutou, 94 milhões de brasileiros fazem parte de algum programa social do governo. Seja o Bolsa Família, seja o auxílio-desemprego, seja qualquer outro tipo de auxílio. 94 milhões de brasileiros, isso representa 60% dos brasileiros que fazem parte da população economicamente ativa. Ou seja, 60% da população está na fronteira entre a linha da pobreza e da miséria. Vou repetir. Segundo dados econômicos do próprio site do governo brasileiro, 60% dos brasileiros estão na fronteira entre a pobreza e a miséria, tá? E eu que sempre fui contra pagamento de Bolsa Família, isso é a opinião minha, eu sempre fui contra isso. Eu sempre achei que as pessoas tinham que trabalhar para poder terem o seu sustento. O melhor programa social do mundo é o emprego. Mas diante desses dados, se hoje o governo cortasse o Bolsa Família, o Brasil entrava em guerra civil, porque ia ter milhares de pessoas na rua saqueando o que pudesse. Porque 60% da população de um país não ter nenhuma outra fonte de renda, não ter trabalho, não ter nada, e viver meramente de um auxílio do governo, isso é alarmante. Ou seja, quem tem uma loja do comércio está ferrado, não vai vender para ninguém. É por isso que a Receita Federal diz que 942.049 empresas fecharam nos últimos 60 dias. Compreende por que tem 15.700 empresas fechando por dia no Brasil? Não tem para quem vender, não tem para quem vender.
E aí, uma outra observação que é um tanto quanto curiosa, tá? Não é um dado oficial do governo, mas é um indicador de que uma movimentação estranha está acontecendo. Segundo a CNN Business, no Brasil, matéria da CNN, a empresa OLX, aquela empresa que vende produtos usados pela internet, você não quer mais um fogão, você anuncia na OLX. Você não quer mais um carro, anuncia na OLX. Você não quer mais a tua geladeira, anuncia na OLX. Não estou fazendo propaganda da OLX não, né, gente? Eu não estou ganhando dinheiro de nenhum deles aqui para falar bem ou mal. Então eu só estou constatando um fato. A OLX, segundo a CNN, aumentou o número de usuários, ou seja, pessoas que estão dentro do site comprando ou vendendo, em 50 milhões de usuários, ou seja, 50 milhões de pessoas, que isso representa hoje praticamente um quarto da população do Brasil, 25% da população do Brasil. 50 milhões de pessoas hoje estão vendendo suas coisas pela OLX para tentar fazer um dinheiro. E muitas pessoas estão comprando pela OLX porque não tem dinheiro para comprar na loja. Não tem dinheiro para comprar um produto novo e está comprando um usado de segunda mão para poder ter condição de comprar. Porque querem consumir, mas não tem o dinheiro para consumir, nem crédito para consumir. Por que não tem crédito para consumir? Porque segundo o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, segundo o SPC, 78% da população brasileira está com o nome sujo. Ou seja, não pode entrar numa loja do comércio para comprar parcelado no cartão de crédito. Não pode mais comprar com cartão de crédito, porque não tem. E se a loja vender no carnê, o cara não paga. Então, a OLX é um indicador de que é o fim das lojas do comércio de rua. Quando eu falo comércio de rua, não estou me referindo só às lojas que estão na rua, as de shopping também, principalmente as de shopping. Essas vão ser as primeiras a fechar, porque o aluguel é caríssimo, o condomínio é caríssimo e não tem venda suficiente para manter uma loja aberta. Um outro dado aqui, que não é um dado, não chega a ser um dado oficial do governo, mas é uma observação minha para que você que é inteligente analise. Eu exporto, todo mundo sabe que eu exporto muitos produtos do Brasil aqui para Dubai, de onde eu estou aqui falando com você. Todo mundo sabe que a Lion International, que é uma das minhas empresas, hoje é a maior exportadora de alimentos e bebidas do Brasil para o mundo árabe. Eu não sou o maior exportador de alimentos e bebidas para os Estados Unidos, eu não sou o maior exportador de alimentos e bebidas para a Europa, mas para o mundo árabe, para Dubai e mais 22 países árabes, a minha empresa é a maior. Então, muitos produtos, como o caso do Café Zeus, a gente embala em caixas de papelão para mandar para cá. E eu fiquei surpreso, porque nós fomos comprar mais caixas de papelão para poder exportar e o preço tinha baixado muito. Eu até falei para o meu pessoal de compra, falei, gente, entre em contato com eles que eu acho que o preço está errado, porque eu nunca paguei esse preço, o preço era mais alto, por que o preço está tão baixo assim? Então eu pedi para o meu setor de compra checar, porque se tem uma coisa que eu não gosto é de fazer um negócio, fazer uma compra onde alguém está sendo prejudicado. Se eu estou acostumado a pagar um preço e de repente o preço está muito baixo, eu quero saber o seguinte, o que está acontecendo aí? A pessoa lá se enganou e eu não posso comprar mais barato e a pessoa lá se enganar e depois a pessoa perder o emprego. Então, para não prejudicar ninguém, por uma questão de ética, eu pedi o pessoal de compra para confirmar o preço e realmente o preço estava certo. O preço das caixas de papelão no Brasil despencaram 26%. Adivinha por quê? Adivinha por que o preço das caixas de papelão despencaram tanto? Despencaram, sabe por quê? Porque não tem ninguém comprando. É a lei da oferta e da demanda. Eles falaram para mim, seu Leandro, graças a Deus que o senhor é um dos poucos clientes que ainda compram com a gente, não estamos vendendo nada para ninguém. As grandes empresas que compravam com a gente não estão comprando caixa de papelão porque não há entrega a ser feita.
Olha essa frase. Não estão comprando com a gente porque não há entrega a ser feita. Se não está tendo entrega é porque não está tendo venda. Então perceba, eu não estou vendo ninguém falar isso na televisão. O pessoal só fala dessa bobagem de COP30, o pessoal só fala de assunto que não interessa. Eu só vejo assunto idiota. Eu ligo a televisão, eu vou assistir uma reportagem, eu fico, gente, por que eles não estão falando de um assunto de interesse público? Às vezes eu até fico me perguntando o que a emissora de televisão está ganhando para não falar a verdade. Será que estão ganhando alguma coisa para esconder a verdade de você? Eu não sei, é uma suspeita. Eu não estou afirmando que eles estão ganhando para omitir a verdade. É uma suspeita. Pode ser que sim, pode ser que não. Muito bem. Essa pergunta aí também fica no ar para vocês poderem responder. Então, gente, diante desse cenário aqui, o que vai acontecer daqui para frente? Um colapso das lojas do comércio. E agora eu vou dar um dado muito importante para você, que eu apurei essa semana. Eu tenho muitos clientes, vou contar isso para vocês. Eu tenho muitos clientes que contratam um serviço da minha empresa para acompanhar e analisar as empresas nas bolsas de valores. Deixa eu só explicar rapidamente isso para você, que eu vou te falar já sobre a Casa Bahia, sobre as lojas americanas, sobre a Magazine Luiza. E antes de eu dar essa notícia aqui para vocês, que vai mexer nas bolsas de valores, essa notícia que eu vou dar para vocês, eu vou te explicar o porquê que eu lido com isso, tá? Quando uma empresa está na bolsa de valores, existem as corretoras que ficam comprando e vendendo ações dessas empresas. E aí tem 3 tipos de cliente. Tem aquele cliente que é o especulador, cliente não, vou chamar de investidor. Tem o investidor que é o especulador, ele compra e vende baseado nas fofocas de mercado. Se sair uma notícia boa, ele compra, se sair uma notícia ruim, ele vende. Ele fica nessa sacanagem o dia todo, comprando e vendendo, para tentar garantir o almoço. Outro tipo de investidor é o investidor sério, é o investidor de verdade. É aquele cara que ele compra uma ação de uma empresa e esquece ela lá, porque ele não quer ganhar lucro na compra e venda de ação. Ele quer ganhar os dividendos da empresa. O que interessa para ele é a empresa pagar todo mês um pouquinho para ele. Esse é o investidor sério. E tem o terceiro tipo de investidor, que é o investidor sério profissional, que são os meus clientes. Como é que age o investidor sério profissional? Ele não se envenena por fofoca de mercado, ele não se envenena por notícia dada na televisão, ele faz uma análise fria dos números da empresa. Então, quando você tem uma ação comercializada na Bolsa de Valores, essas empresas são obrigadas a emitir trimestralmente os balanços para que haja uma prestação de contas pública, para que haja uma governança, para que os investidores possam tomar conhecimento do que eles estão fazendo. Muito bem, esses investidores sérios e profissionais, a maior parte deles contratam a minha empresa para fazer essa análise financeira de balanço. Uma coisa é a informação que está no balanço, é uma informação contábil, é uma informação que praticamente só os contadores vão compreender. Agora, transformar essa linguagem contábil numa linguagem financeira é um serviço muito especializado. É você pegar um balanço e mostrar para uma pessoa, com base nesse balanço, com base na DRE, me diga aí, essa empresa está dando lucro ou está dando prejuízo? Essa empresa, com base no balanço e na DRE, é boa para investir ou não é boa para investir? Então existem alguns índices que nós levamos em consideração para fazer essa análise. Por exemplo, tem índice que a gente mede o nível de endividamento. Às vezes você entra para analisar um balanço de uma empresa e você vê que ela tem lá 10 bilhões no caixa. No ativo circulante, está lá no caixa. Mas, aos olhos de um leigo, essa empresa parece que está bem, né? 10 bilhões
Lá no caixa, essa empresa está ótima. Será que é? Porque às vezes ela tem 10 bilhões no caixa e tem 20 bilhões de dívida. E aí, quando se fala em dívida, tem dívida que dá para pagar e tem dívida que não dá para pagar. Por exemplo, vou te dar um exemplo real. Vamos supor que você ganhe 10 mil reais por mês. Só para a gente fazer um efeito de cálculo aqui. Vamos supor que você ganhe 10 mil reais por mês e você tem uma dívida de 100 mil para pagar. Essa dívida é grande ou ela é pequena? Vai depender do prazo. Se você tiver que pagar essa dívida em 24 horas, você está falido, porque você ganha 10, tem que pagar 100. Agora, se você está devendo 100 para pagar em 20 anos, dá até para se endividar mais um pouco, porque o seu salário vai conseguir cobrir a dívida. Então, esse tipo de análise, que eu estou falando aqui, de um empréstimo para uma pessoa física, a gente faz a mesma coisa para uma empresa. A gente vê o seguinte, essa quantidade de dívida que essa empresa tem, qual é o prazo que ela tem para pagar? Se for de curto prazo, tem muita empresa que fica inviável. Tem muita empresa que a dívida fica impagável. E ela começa a ficar devendo a todo mundo. Quando ela começa a ficar devendo a todo mundo, o que ela faz? Ela pede recuperação judicial. O que é isso em outras palavras? Porque você deve estar vendo na televisão, você deve estar vendo nas redes sociais, você deve estar vendo aí na internet, muitas empresas brasileiras pedindo recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? Ela é a pré-falência. A recuperação judicial é assim, devo, não nego, pago quando puder. Por exemplo, você vende para mim essa xícara aqui, tá? Você vende para mim essa xícara de café. Por algum motivo, eu não consigo te pagar. Você entra com uma ação de cobrança contra mim e o juiz vai fazer penhora na minha conta para poder te pagar. É assim que funciona uma cobrança judicial. Quando uma parte está devendo a outra, a parte que é acreedora entra com uma ação de cobrança para que a parte devedora pague. Quando uma empresa ela vê que ela não tem condição de pagar, ela pede recuperação judicial. Quando aquele que está devendo chega lá para entrar com uma ação de cobrança, o juiz fala assim, ó, você não pode cobrar essa empresa porque ela está em recuperação judicial. Por isso que a recuperação judicial no Brasil virou devo, não nego, pago quando puder. Em outras palavras, e eu aqui tenho licença poética para poder te dizer isso, até porque quando eu publiquei esse vídeo, tá, o YouTube me perguntou, é para maiores de 18 anos ou para menores? Eu falei, não é para menores, isso é para maiores de 18 anos. Então, quando uma empresa entra com pedido de recuperação judicial, em outras palavras, o que isso significa? Significa devo, não nego, pago quando puder, ou, em outra palavra, significa foda-se, não vou te pagar, foda-se. Em recuperação judicial e um foda-se para os credores é a mesma coisa. Não há diferença, porque o cara fica devendo e ninguém pode cobrar ele. É o que algumas companhias aéreas fizeram no Brasil, é o que a loja Americana fez no Brasil e é o que a Casa Bahia fez agora também. Deixa eu te passar esse dado aqui da Casa Bahia. Olha essa. Foi divulgado essa semana o balanço trimestral da Casa Bahia. Teve um aumento de 7% das vendas. Olha que dado interessante que eu vou te passar. Teve um aumento de 7% das vendas. Na parte operacional da empresa está tudo em dia, está tudo rodando bacana. Mas a empresa teve um prejuízo de quase 500 milhões de reais. Perceba, o problema ali não foi falta de venda. Teve venda. Só que a empresa fechou no vermelho em 500 milhões, quase 500 milhões de reais. E além desses 500 milhões, ainda tem uma dívida de 1 bilhão que ainda não foi paga, que ainda precisa ser paga. Que está dentro dessa recuperação judicial, devo, não nego, pago quando puder. 1 bilhão de dívida. Então aí, o que aconteceu com a Casa Bahia? 2 fenômenos que aconteceram simultâneos. Primeiro fenômeno, o valor do dinheiro. Quando eu falo o valor do dinheiro, significa o seguinte, como o Brasil atravessa uma fase difícil economicamente, o dinheiro perde valor a cada dia.
O que você compra hoje com R$100 é muito menos do que você comprava no mês passado, que é muito menos do que você comprava no mês anterior. À medida que o tempo está passando, o real está se desvalorizando numa velocidade que quando uma empresa chega a fazer uma venda e recebe o dinheiro, aquele dinheiro não vale mais nada. Vou te dar um exemplo. Quando o real foi lançado, R$10 comprava 1 grama de ouro. Vou repetir. Quando o real foi lançado, R$10 comprava 1 grama de ouro. Hoje, 1 grama de ouro custa um pouco mais de R$700. Isso significa o quê? Que o ouro valorizou muito? Não! O ouro não valorizou muito, o ouro continua a mesma coisa. O que houve foi uma desvalorização do real. Então não houve uma valorização do ouro, houve uma desvalorização do real. Percebe a diferença? Então o que uma loja como a Casa Bahia, uma grande rede, está passando? E quando eu falo assim, quando eu estou falando aqui da Casa Bahia, gente, eu conheço os diretores da Casa Bahia. Alguns deles jogam golfe comigo aqui em Dubai. Eu conheço eles. E quando uma empresa passa por isso, não é que ela é desonesta, não é que os diretores são incompetentes, não é que lá tem gente com falta de preparo. É a Casa Bahia, não é Brasília. Em Brasília tem gente sem estudo, com falta de preparo, mas a empresa não. Mas qual é o problema que a Casa Bahia está passando? A Casa Bahia está passando por esse problema da desvalorização do dinheiro. Quando eles vão fazer uma compra com os chineses, e eu já encontrei o pessoal da Casa Bahia muitas vezes lá na Canton Fair, na China, e o meu grupo que vai comigo fazer compra com os chineses, a gente sempre cruza com o grupo da Casa Bahia lá, todo mundo uniformizadinho da Casa Bahia, fazendo compra na China. Então eles vão lá comprar geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar roupa, eles vão comprar tudo lá, os eletrodomésticos. Comprar como? Com dinheiro do banco. Eles pegam um empréstimo e vão à China fazer compra. Aí trazem os produtos para vender no Brasil. Aí vendem parcelado. Quando ele chega a receber a última parcela, aquele dinheiro que ele ganhou não vale mais nada. Ou seja, tem aumento de venda, vende pra caramba e não consegue pagar as contas. Paralelo à desvalorização do dinheiro, tem o custo do dinheiro. O custo do dinheiro. Como é que funciona isso de forma bem clara e transparente? Quando você compra um óculos, isso aqui tem um custo. Você paga para ter o produto. Quando você compra um café, você também paga para ter o produto. E quando você pega um empréstimo, quando você pega um financiamento, esse dinheiro também tem um custo, que é os juros que você paga para tê-lo. E os juros que são cobrados das empresas no Brasil estão cada dia mais altos. Cada dia que o governo se endivida mais, quanto mais o governo se endivida, mais sobe a taxa Selic, mais sobe a taxa de juros. Só para você entender a dinâmica da coisa. Quando o governo se endivida, a taxa Selic aumenta. O que é a taxa Selic? É a taxa de juros do país. E aí os bancos têm que tomar uma decisão. Empresta para as empresas, com o risco de não receber, ou empresta para o governo, onde a inadimplência é zero. Se coloque no lugar do banco. Você, no lugar do banco, preferiria emprestar para uma empresa e correr o risco de não receber, ou preferiria emprestar para o governo com o dinheiro certinho, onde você não ia ter inadimplência? Claro. No ponto de vista do banco, é 1000 vezes melhor emprestar para o governo. E aí essas empresas batem na porta dos bancos. Olha, eu preciso de financiamento, tem que comprar mercadoria com o chinês. E aí o banco fala para eles assim, olha, não tenho muito dinheiro. O dinheiro que eu tenho aqui eu estou emprestando para o governo a 15. Você vai pagar quanto? Pago 18, pago 22, pago 25. E aí o que os bancos fazem? Emprestam para as grandes redes, para os grandes players. E aí você vê às vezes na televisão, você vê nas redes sociais, empresas grandes, onde o dono tem avião particular, tem helicóptero. Você vê às vezes uma empresa muito grande, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a empresa é muito grande, mas ela está na boca da falência.
na boca da falência. Você quer ver uma outra que está também na gota, que as ações viraram pó? Lojas Americanas. Ó, foi divulgado agora o balanço trimestral das Americanas. Segura essa. As lojas Americanas tiveram uma queda, segundo relatórios da própria loja americana. Eu não estou ferindo com a ética aqui, passando essas informações, porque tudo que eu estou falando para você é de conhecimento público, está na internet para quem quiser ver, e esses números foram divulgados pela própria loja americana para quem quisesse ver, tá? 93% em queda de venda. É isso que você escutou. No último trimestre, ela teve 93% de queda nas suas vendas. E para completar, o banco que financiava eles, o banco que arrolava a dívida, que empurrava a dívida para frente para ele pagar mais para frente, foi o Banco Master, que está envolvido em corrupção. O dono foi preso essa semana e a justiça mandou fechar o Banco Master. Ou seja, a loja americana que já estava agonizando acabaram de desligar os aparelhos e jogar pá de cal em cima. O que as lojas americanas fizeram na tentativa de sobreviver mais algumas semanas? Fizeram uma parceria com a Magalu, com a Magazine Luiza, para poder continuarem com as portas abertas mais algumas semanas. Então, gente, a situação das lojas do comércio no Brasil estão críticas. O problema do Brasil é econômico. E com base em tudo que eu falei para vocês aqui, todas as lojas do comércio fecharão em menos de um ano. Não porque não tenha pessoas para comprar, tem gente para comprar. Hoje no Brasil, a grande pergunta, pega essa pergunta aí, a grande pergunta não é por que as empresas estão quebrando. A pergunta é, qual será a próxima? É uma verdade matemática. Perceba, gente, o meu discurso aqui, a minha narrativa não é uma narrativa política. Eu não sou candidato a nada. Eu não sou filiado a nenhum partido político. Eu não apoio nenhum candidato. Você não vai ver foto minha com nenhum candidato. Você não vai me ver em nenhuma manifestação, nem da direita nem da esquerda. Não confie em nenhum dos dois lados. Você não vai me ver apoiando nenhum candidato, seja ele qual for. Eu não confio em nenhum deles, nem nos candidatos da direita, nem no candidato da esquerda. Para mim, os dois lados são a mesma porcaria. Os dois lados não prestam. Então, gente, isso tudo que eu estou falando aqui com vocês não é um candidato pedindo voto. Eu não sou candidato a nada. Eu não estou aqui para vender nenhum serviço para vocês aqui nesse vídeo. Eu não fiz esse vídeo para vender nada para você. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, que são os que me seguem aqui, são empreendedores, são empresários, são investidores. E como eu vejo que não há ninguém na internet, ninguém na grande mídia, tratando sobre esse assunto tão importante, eu decidi trazer essas informações para esclarecer e alertar você para que você tome uma outra direção. Leandro, diante disso, o que a gente vai fazer? Eu não sei o que você vai fazer, eu vou te dizer o que eu fiz, tá? Eu vou te dizer o que eu fiz. Quando eu vi o Brasil tomando um rumo meio esquisito, quando eu comecei a andar na rua, lá em São Paulo, e vi a quantidade de empresas fechando, eu hoje sou proprietário da maior empresa de contabilidade online do Brasil, que é a LMA Contabilidade. Quando eu vi clientes meus fechando a empresa, uma atrás da outra, aquilo ligou um sinal de alerta para mim. E eu fui começar a analisar todas essas coisas. E aí o que eu vi? Da mesma forma que as lojas do comércio estão sofrendo, as minhas empresas que vendem no Brasil também estão sofrendo. Não é só as lojas do comércio, não. Eu coloco as minhas empresas também. Para vocês terem noção, uma das minhas empresas é o Café Zeus. Café Zeus. Como é que eu fazia no Brasil há alguns anos atrás? Nós vendíamos para os supermercados. Os supermercados pagavam com 15, 30, 45, 60 dias. A gente entregava a mercadoria, emitia os boletos, as notas, e eles pagavam certinho, não tinha o menor problema. Depois entrou a pandemia.
Com a pandemia, eles começaram a pagar em 6 vezes a primeira para 120 dias. Ou seja, eles queriam fazer dinheiro com o seu dinheiro, porque eles também não tinham mais. Estavam extremamente endividados. Ou seja, quando eu recebi a minha última parcela, você vê, 6 vezes a primeira para daqui a 120 dias. Quando eu recebi a última parcela, meus amigos, já tinha passado quase um ano. Ou seja, quando eu recebi a última parcela, aquele dinheiro da venda já não valia mais nada. Ou seja, eu estava pagando para trabalhar. E hoje, como é que os supermercados estão fazendo no Brasil? Consignação. Se vender, te paga. Se não vender, devolve a tua mercadoria, você que se dane. Quando eu vi que o Brasil estava caminhando para esse nível de empobrecimento, porque o Brasil ele ficou caro para quem vende e muito pobre para quem compra. Quando eu vi que o Brasil estava tomando esse rumo, o que eu fiz com a minha empresa? Eu queria vender para quem tivesse dinheiro para me pagar. Foi então que eu comecei a fazer foco aqui, em Dubai, nos países árabes. Porque aqui não tem crise não. Aqui, ó, eu moro aqui tem 10 anos. Desde que eu moro aqui, uma garrafa d'água está ao mesmo preço, não sobe, não baixa 10 centavos. É o mesmo preço, não tem inflação. Não existe esse negócio que eu vou comprar hoje um produto pelo um preço e amanhã está mais caro. Não tem isso. Então uma empresa como a minha consegue fazer um planejamento de médio e longo prazo. Porque há uma estabilidade na economia. Não tem surpresa, não tem susto. Não tem susto. Hoje, por exemplo, você vai fazer uma venda no Brasil, né? Você comprou um produto, bota o produto para vender e vai ter uma margenzinha de lucro. Não é assim que funciona? De forma simples? Numa linguagem bem simples, é assim que funciona. Então, imagina você compra um produto, bota dentro do preço todos os custos, diretos, indiretos e tal, e aí você chega num preço de venda com a tua margem de lucro. E aí, quando você recebe o dinheiro da venda, você toma um susto, porque o governo criou mais 1, 2, 3, 4 impostos que você não contava com ele. E todo aquele lucro que você teve, pum, virou pó. Outro dado oficial que eu vou passar para você. Desde que o governo do PT assumiu o país, um imposto novo é cobrado, é criado a cada 15 dias. Vou repetir. Desde que o governo do PT assumiu o país, um imposto novo é inventado e cobrado a cada 15 dias. Senhores, como é que você vai ter uma empresa num lugar onde você vai viver de susto? Você quer abrir uma empresa, praticamente você está abrindo uma empresa dentro de um trem fantasma, cada curva é um susto. Então você é um comerciante, você não vai andar de trem fantasma, você quer abrir uma empresa para vender um produto e ter lucro. Já andaram no trem fantasma? Trem fantasma é assim. Eu lembro no Rio de Janeiro, na época que a gente não tinha dinheiro, tinha que ir no Parque Xangai da Penha. Ou pensa num parque pobre, pensa num parque ruim. Era o Parque Xangai da Penha, mas era a única coisa que tinha e a gente achava uma maravilha. E lá tinha o trem fantasma. E as crianças entravam, eu entrava também. E poxa, lá dentro tinha gente fantasiada de gorila, gente fantasiada de vampiro, gente fantasiada de múmia. E cada curvinha que o trem fantasma fazia, a gente tomava um susto e gritava. E eu vejo que hoje os comerciantes no Brasil parece que estão andando no trem fantasma do Parque Xangai da Penha. Porque é só susto. E na minha empresa de contabilidade mesmo, já teve cliente, escuta essa, já teve cliente que entrou em contato com a nossa área técnica falando palavrão. A gente já nem leva mais em consideração, a gente nem se aborrece mais, sabe por quê? A gente sabe que a pessoa não está falando um palavrão para nos agredir, ela está falando para desabafar, para evitar um infarto fulminante. Porque quando a gente faz a apuração fiscal e manda a guia para o cara pagar o imposto, todo mês ele toma um puta susto, entende? O que está acontecendo? Você entende por que as empresas do comércio no Brasil estão colapsando e vai fechar todas em menos de um ano? Por causa disso. Por causa disso. Ó, considerando, eu fiz até aqui uma projeção. A Receita Federal está dizendo que são fechadas 15.700 empresas por dia no Brasil, considerando as empresas que hoje estão abertas, do ramo do comércio, ou seja, a última empresa vai fechar em 9 meses. É uma questão de matemática. Se você pegar as empresas que estão abertas e levar em consideração que a Receita Federal diz que fecha 15.700 empresas por dia,
a última empresa do comércio fechará dentro de 9 meses. Por isso é que eu afirmo que no próximo ano, as empresas do comércio todas vão pro ralo. Então, meus amigos, o que eu fiz? O que eu fiz com a minha empresa? Eu fiz desinvestimento no Brasil. Fiz desinvestimento no Brasil. Tudo que eu compro hoje é só para exportar. Porque pelo menos aqui o árabe tem dinheiro para me pagar. E detalhe, não paga com essa conversa de parcelado em 6 vezes, a primeira para daqui a 120 dias. Não tem essa conversa aqui de consignação, vendeu, te pago, não vendeu, não pago. Aqui não tem essa conversa de recuperação judicial, devo, não nego, pago quando puder. Não é isso. Aqui não tem essa sacanagem, entendeu? Então o que eu faço? Mando os produtos para cá, para Dubai, e daqui eu vendo para 22 países. Pronto, a empresa deu um boom. Isso foi o que eu fiz com a minha empresa. Se você tiver interesse em fazer a mesma coisa com a sua empresa, eu posso até te ajudar nesse caminho aí. Tem vários vídeos meus aqui no canal falando sobre exportação para Dubai e países árabes. Tem vários vídeos meus aqui no canal ensinando como é que se abre uma empresa em Dubai, quanto custa abrir uma empresa em Dubai. Tem vários vídeos, eu tenho uma playlist aqui só falando sobre exportação para Dubai e países árabes. Tem aqui nos meus vídeos mostrando as feiras de negócio, mostrando como é que a gente faz para pegar um produto do Brasil, botar aqui. E tá pensando o quê? Tá pensando que é só o Brasil que está passando por isso? Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, os comerciantes lá estão com os dentes agarrados na parede. Só para você ter noção do que eu estou falando, Times Square, Nova York. Nova York, a capital dos negócios no mundo. Se você for hoje na Times Square, cartão postal de Nova York, cidade dos negócios, você vai ver na Times Square, só ali em frente, só ali a Broadway com a 7ª, só ali você vai ver umas 20 lojas fechadas. Estou falando de Times Square, eu não estou falando de Brás, em São Paulo, não. Eu não estou falando de 25 de março, eu estou falando de Times Square em Nova York. Mais 20 lojas fechadas. Tem a loja do Pelé, em volta da loja do Pelé, tudo fechado, com placa de alugo e vendo. Então não é só o Brasil que está passando por isso, não. Os Estados Unidos também está com os dentes agarrados na parede. E é assim, quando os Estados Unidos dão um espirro, o Brasil morre de pneumonia. Quando as grandes empresas, como é o caso da Casas Bahia, Lojas Americanas, Magalu, Avan, quando esses grandes dão um espirro, os pequenos comerciantes já morreram de pneumonia faz tempo. Então, Leandro, qual é a solução? Bom, você é inteligente, já sabe o que tem que fazer. Tem que vender para quem tem dinheiro para te pagar. E quem tem dinheiro para te pagar não está no Brasil, está fora do Brasil. Vai precisar aprender a exportar. Tem muita coisa boa no Brasil que a gente pode exportar. Coisas que o Brasil consegue concorrer com o resto do mundo: alimentos e bebidas. Tem 3 coisas que o Brasil é campeão mundial, tá? Mundial. 3 coisas que tem em grande quantidade no Brasil: alimentos e bebidas, porque o agronegócio brasileiro é forte. Então é alimentos e bebidas, pobre e ladrão. Só que pobre e ladrão não está sendo muito bem-vindo aqui em Dubai, não. Inclusive tem buraco lá no meio do deserto para enterrar essa cambada de gente que não presta, de ladrões. Que aqui ladrão não é bem-vindo, tá? Aqui ladrão vai pro pau mesmo. Aqui a turma dos direitos humanos tem que pedir asilo político, porque aqui não tem passar a mão na cabeça de vagabundo, não. Aqui o vagabundo vai para uma cova. Então só sobrou para você alimentos e bebidas para você exportar do Brasil. O resto você não tem como competir contra o chinês em nada. A verdade é essa. Então, meus amigos, se vocês gostaram aqui do nosso bate-papo, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, que deixe o seu like. Não se esqueça de se tornar membro do nosso canal. Uma coisa é ser inscrito, outra coisa é ser membro. Ser membro é uma área paga do nosso canal. É R$19 e pouco, acho que uns R$20. Para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Eu faço lives aqui no YouTube para pessoal que é membro do nosso canal, e lá o cara pode participar do chat online, tirar dúvida online, mas o chat online eu só abro quando é o pessoal que é membro do nosso canal. Uma coisa é ser inscrito, outra coisa é ser membro. Peço a você que também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Coloca aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Lembrando, né? Deixa eu logo fazer a minha malcriação. Lembrando
Volto a repetir, não sou candidato a nada, não apoio o governo de direita, não apoio o governo de esquerda, nem morar no Brasil eu moro em Dubai, embora tenha apartamento na Avenida Paulista. Então, eu repito isso pelo seguinte, hoje no Brasil, político não tem voto, tem devoto. Então tem gente que é apaixonado pelo candidato da direita e tem gente que é apaixonado pelo candidato da esquerda. E quando eu faço qualquer crítica à questão econômica, você vê que em momento nenhum do meu vídeo eu fiz crítica à questão política. Eu estou falando aqui de economia e de negócio. Então, aqueles apaixonados vão querer colocar aqui nos comentários comentários idiotas a respeito de posições políticas. Deixa eu falar para você que tá com vontade, que o dedo tá tremendo para poder colocar o comentário descendo o cacete na esquerda ou descendo o cacete na direita. Não perca seu tempo fazendo isso, porque nós vamos excluir o seu comentário e pronto. Aqui não é espaço, aqui não tem espaço para discutir ideologia política. Eu quero que o candidato da direita se lasque todo e quero que o candidato da esquerda se lasque todo. Eu não apoio nenhum dos dois. Então não entra nessa maluquice de querer discutir política aqui no meu canal, porque você vai só perder teu tempo, nós vamos excluir a sua mensagem. Então coloca aqui só nos comentários de que cidade você está assistindo. Ou então coloca aí nos comentários também, esse tipo de comentário eu deixo colocar aqui nos meus vídeos. Coloca como é que está as lojas do comércio na sua cidade. Estão todas funcionando ou estão fechando uma a uma cada dia? As ruas estão todas abertas com todo mundo comprando tudo? Ou as lojas estão cada dia fechando e mais placas de alugo e venda? Então esse tipo de comentário eu queria que você colocasse aqui. Como é que está aí a sua cidade? Me diz de que cidade você está me assistindo e como está as lojas do comércio aí na sua cidade, tá bom? Não cai na tentação de botar comentário político, vai se lascar. Além de ser excluído o seu comentário, você ainda será bloqueado. Você não vai nem assistir os próximos vídeos, tá bom? Gente, muito obrigado. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @eu-sou-Leandro-Monteiro. E muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal. Um grande abraço e até lá.